Bom, a gente mostrou, né, personagens, mostrou as datas, mostrou, né, que acho que esse é a visão que mais respeita, né, o que está dentro do texto. No capítulo 10 aqui ele já tem outra visão, já sai um pouco do assunto. O final do capítulo 10, verso 20 diz assim, Então ele disse, sabes porque vim ter contigo, eu te anunciarei o que está escrito no livro da verdade. Tenho de voltar para combater o príncipe da Pérsia. Quando eu tiver terminado, deverá vir o príncipe da Grécia. Ninguém me presta auxílio para essas coisas, senão Micael, vosso príncipe. E eu, no primeiro ano de Dário, Medo, que mantive firme para ajudá-lo e sustentá-lo, e agora te anunciarei a verdade. Você vê que ele narra aqui Grécia, né? Você vê que você não vai encontrar Roma em nenhum versículo do livro de Daniel. Aí você vai ver aqui as coisas contadas com detalhe, né? Aqui em 11, capítulo 11, Daniel 11, 22 diz o quê? As forças de guerra serão dispersadas diante dele e até aniquiladas, o mesmo sucedendo a um príncipe da aliança. No caso a gente viu que foi o Onias, né? A despeito de pactos firmados, ele agirá com perfídia e crescerá e se fortificará, embora com poucos partidários. Aqui no verso 30 vai falar, pois navios do Cetim viram contra ele, tirando-lhe a coragem. Por isso, ao voltar, ele enfurecer-se-á contra a aliança sagrada e de novo agirá de acordo com os que abandonaram a aliança sagrada. Ou seja, a gente viu, depois que ele voltou do Egito meio bravo, né, ele veio para cima do pessoal, juntamente com os que fizeram aliança com ele. Então, você lê todo o capítulo 11, você não vai ver menção de Roma ali. Você não encontra. Aí temos o capítulo 12, né, que muita gente se confunde. Eu vou ler aqui e vou explicar. Nesse tempo o quê? A gente viu que tem a morte dele aqui, né? Capítulo 11, verso 45. Armará tendas a seu palácio entre o mar e a montanha do santo esplendor e chegará a seu termo, sem que ninguém venha ao seu auxílio. Capítulo 12. Nesse tempo levantar-se-á Micael, o grande príncipe, conserva junto dos filhos do teu povo. Será um tempo de tal angústia qual jamais teria havido até aquele tempo, desde que as nações existem. Aí as pessoas falam, tá vendo? E depois disso daí aconteceu coisa pior. Teve o ano 70, teve a Segunda Guerra Mundial. Gente, isso daqui é uma linguagem bíblica. A gente mostrou no capítulo 9, no verso 12, o quê? Ele pôs, capítulo 9, verso 2 de Daniel. E ele pôs em execução as palavras que havia proferido contra nós e contra os chefes que nos governavam, de fazer vir sobre nós uma calamidade tão grande que não se verificaria outra igual debaixo de todos os céus, como a que de fato sucedeu a Jerusalém. Ou seja, ali ele já está falando que aquilo ocorreu. É uma calamidade que nunca ia ter outra igual. Então, esse tipo de linguagem é comum. E aqui está falando do mesmo assunto. Correto? Então vamos lá. Mas nesse tempo, o teu povo escapará. Isto é, todos os que se encontrarem escritos no livro. Que seriam esses daqui? São os que iam ficar firmes na aliança do Eterno, que não iam se voltar com os pagãos. Verso 2. E muitos dos que dormem no solo poeirento acordarão, uns para a vida eterna. Aqui acordarão, não ressuscitarão, tá? Uns para a vida eterna e outros para o pobre e para o horror eterno. O que seria aqui esse se levantar? Que eles iam ser exaltados, iam estar de volta com o povo e com o santuário reconstruído. Correto? Olha só o verso 3. Os que são esclarecidos resplandecerão como o esplendor do firmamento, e os que ensinam a muitos a justiça serão como as estrelas por toda a eternidade. O que são esses esclarecidos aqui?
são os mesmos do capítulo 11, do verso 31. Ó. Tropas enviadas por ele virão profanar o santuário e cidadela e abolirão o sacrifício perpétuo. Ali introduzido a abominação da desolação, que a gente viu ali. Os que transgridem a aliança, ele os perverterá com suas lisonjas, palavras, mas aqueles que conhecem o seu Deus agirão com firmeza. Os homens esclarecidos dentre o povo darão a compreensão a muitos, mas serão prostrados pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pela pilhagem durante longos dias, ou seja, em cativeiro. Vou explicar isso daqui. Os muitos que dormem no solo poeirente acordarão uns para a vida e outros para o horror eterno. Esses para o horror é os que vão morrer. Vão morrer ainda em cativeiro. E os que vão... esse negócio de vida eterna aqui são os que vão voltar. Porque no conceito semita, o israelita longe da sua terra é como se estivesse morto. Vamos relembrar isso? Uma passagem de Ezequiel 37, no qual ele também está falando de retorno, do cativeiro, inclusive desse mesmo cativeiro da Babilônia. Ezequiel 37, o que ele diz na visão lá dos ossos secos? O Ezequiel 37:9 diz assim: Então me disse, profetiza ao Espírito, profetiza, filho de homem, e diz-lhe, assim diz o Eterno, Espírito, vem dos 4 ventos e sopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei de acordo com o que ele me ordenou. O Espírito penetrou-os e eles viveram, firmando-se sobre seus pés como um imenso exército. Então ele me disse, filho de homem, esses ossos representam toda a casa de Israel, ou seja, que é só a casa de Israel. Que está a dizer, os nossos ossos estão secos, a nossa esperança está desfeita. Para nós está tudo acabado. Pois bem, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor o Eterno, eis que abrirei os vossos túmulos e vos farei subir dos vossos túmulos, ó meu povo, e vos reconduzirei para a terra de Israel. Então sabereis que eu sou o Eterno quando abrir os vossos túmulos e vos fizer subir de dentro deles, ó meu povo. Porei o meu espírito dentro de vós e vivereis, e vos reporei em vossa terra, e sabereis que eu, o Eterno, falei e hei de fazer o oráculo do Eterno. Muita gente pega esse texto aqui para falar que é uma ressurreição universal. Gente, o texto está falando que é só os da casa de Israel. Se fosse um texto usado para uma ressurreição literal, só quem era israelita ia ressuscitar. Ou seja, aqui está falando apenas de um texto simbólico, onde eles iam voltar para sua terra. Porque no conceito semita, o israelense longe de sua terra é como se ele estivesse morto. E ele na sua terra é como se vivesse. Então é isso aqui que Daniel quer dizer. Não é à toa que depois ele fala dos esclarecidos e está no mesmo contexto do capítulo 11. Os esclarecidos são os que não fizeram aliança com o ímpio. Agora o verso 4. Quanto a ti, Daniel, guarda em segredo essas palavras e mantém lacrado o livro até o tempo do fim. Muitos andarão errantes e a iniquidade aumentará. A iniquidade é a transgressão da lei. A iniquidade realmente aumentou porque muitos fizeram aliança ali. Verso 5. Estava olhando eu, Daniel, quando vi 2 outros que se mantinham de pé, um sobre um lado, à margem do rio, e o outro do lado também à margem do rio. E um deles disse ao homem vestido de linho, que se achava contra a correnteza do rio, até quando o tempo das coisas inauditas? Ouvi o homem vestido de linho que se achava contra a correnteza do rio, o qual ergueu para o céu a mão direita e a mão esquerda, jurando por aquele que vive eternamente. Será por um tempo, tempos e metade de um tempo. Ou seja, mais ou menos aqui eles estavam já no ano 167. Está falando do ano 167, não que eles estavam no ano 167. E são 3 anos e meio. E isso tudo a gente viu que se concluiu no ano 164, com a purificação do santuário e com a morte de Antíoco. Aí o que ele fala? Tempos e metade de um tempo. E quando se completar o esmagamento da força do povo santo, que são os israelitas, essas coisas todas se consumarão. Essas coisas todas se consumarão. Ou seja, tudo que está aqui. Que esse livro de Daniel é apenas para dar esperança para eles nesse momento, tá? Esse é o propósito do livro de Daniel. Eu ouvi, mas sem compreender. Então perguntei, meu senhor, e como será a consumação dessas coisas? Aí ele respondeu, vai, Daniel. Acho que ele já estava meio sem paciência,
Pois essas palavras estão fechadas e lacradas até o tempo do fim. Esse tempo do fim não é o fim do mundo, tá, pessoal? Até o tempo do fim, isso daqui que eles iam passar. Muitos serão purificados, alvejados e acrisolados. Ou seja, muitos vão ser purificados, os que não se voltaram contra. Os maus agirão com maldade, e todos os maus ficarão sem compreender. São aqueles que fizeram aliança. Os que são esclarecidos, porém, compreenderão. Os esclarecidos são aqueles do capítulo 11 ali, tá? Que não fizeram aliança. Ao contar do momento em que tiver sido abolido o sacrifício perpétuo e for instalada a abominação da desolação, isso ocorreu no ano 167. Haverá 1290 dias. O que é 1290 dias? 1150 dias são mais ou menos quase 3 anos. 1290 dias são praticamente 3 anos e meio. Aí ele fala: bem-aventurado aquele que perseverar, chegando a 1335 dias. Quanto a ti, ele falou isso aqui depois, ao contar do momento que tiver sido abolido o sacrifício perpétuo. Ele aboliu no ano 167. Haverá 1290 dias, e bem-aventurado aquele que perseverar, chegando até 1335 dias. Ou seja, já próximo do ano 164. Bem-aventurado aquele que perseverar, chegando a 1335 dias. Quanto a ti, vai tomar o teu repouso, depois te levantarás para receber a tua parte no fim dos dias, que é o fim desses dias aí, que foi o ano 164, onde teve a conclusão das 70 semanas, que era um giro santíssimo, Eles novamente tiveram ali santuário e deram origem à festa de Hanukkah, e também teve a morte do Desolador. Então é isso daqui, pessoal, não é uma coisa muito complicada não. É só a gente pesquisar na própria Bíblia e não tentar encaixar, por exemplo, Jesus em tudo, que nem tudo ele se encaixa, infelizmente. Nem o Novo Testamento ensina que as 70 semanas não se concluíram. Então você vem da mente da confusão que as pessoas fazem. Você vê que eu trouxe aqui um estudo. Eu acho que é a visão que a gente tem a mais que se encaixa aqui do que essas outras visões de decreto, etc. Não bate, infelizmente. Então essa daqui é a minha conclusão das 70 semanas, tá bom?